Você acorda devagar, muito devagar, e o primeiro pensamento que atravessa sua mente, ainda turva, é que a luz do sol já atravessa as frestas da janela estreita do seu cubículo, aquela pequena abertura na parede de pedra que dá para o pátio interno da ínsula onde você mora, um prédio de vários andares no coração de Roma, não muito longe do fórum, onde ontem à noite você passou horas sentado em uma taverna escura e úmida, bebendo vinho misturado com mel e aquela substância marrom escura que o proprietário guarda em pequenos potes de cerâmica atrás do balcão. Substância essa que ele importa através de comerciantes que vêm do Egito, trazendo consigo não apenas tecidos e papiro, mas também essas pequenas lágrimas secas da papoula, que quando dissolvidas no vinho, tornam tudo mais lento, mais suave, mais distante. A cama onde você está deitado é apenas um colchão fino sobre uma estrutura de madeira, coberto com um lençol de linho que já conheceu dias melhores. E você sente o corpo pesado, como se cada membro tivesse sido preenchido com areia molhada durante a noite. Aquela sensação conhecida que vem depois de consumir ópio, quando o corpo parece não querer obedecer completamente aos comandos da mente, e você fica ali, apenas respirando, observando as partículas de poeira que flutuam na luz dourada da manhã, dançando lentamente no ar parado do quarto pequeno e abafado. Você não se levanta imediatamente, porque não há pressa nesta manhã. E além disso, o movimento súbito traria de volta aquela leve náusea que você aprendeu a evitar ao longo dos meses, desde que começou a frequentar aquela taverna com mais regularidade, desde que descobriu que o vinho sozinho não era suficiente para acalmar a ansiedade constante que vem de viver em uma cidade tão grande, tão barulhenta, tão cheia de gente, e que aquela substância especial, aquele pequeno acréscimo ao vinho, tornava tudo mais suportável, mais tolerável, como se o mundo inteiro fosse coberto por uma camada fina de algodão invisível, que amortecia os sons, as luzes, as preocupações. Você move os dedos dos pés primeiro, sentindo-os lentamente ganharem vida, e então as pernas, uma de cada vez, dobrando os joelhos com cuidado, observando como cada movimento parece acontecer em câmera lenta, como se houvesse um pequeno atraso entre a decisão de mover e o movimento real. E isso não te incomoda, na verdade, há algo reconfortante nessa lentidão, nessa sensação de estar parcialmente desconectado do próprio corpo, como se você estivesse observando a si mesmo de uma pequena distância, não exatamente flutuando acima, mas certamente não completamente presente dentro da própria pele. A luz que entra pela janela é diferente da luz de ontem. Você nota isso agora. É uma luz mais amarelada, mais quente, talvez porque seja mais tarde do que você pensava, talvez porque você tenha dormido mais horas do que é seu costume, mas isso também não importa muito, porque você trabalha apenas algumas horas por dia, ajudando um escriba no fórum a copiar documentos e contratos, um trabalho que não exige muito mais do que saber ler e escrever em latim e ter uma caligrafia razoavelmente clara. E o escriba é um homem idoso que também aprecia o vinho com ópio. Então ele compreende quando você chega um pouco mais tarde, quando seus olhos ainda estão um pouco vidrados, quando seus movimentos são um pouco mais lentos que o normal. Você finalmente se senta na cama, colocando os pés descalços no chão frio de pedra, e sente aquela sensação conhecida de vertigem leve, como se o chão estivesse se movendo muito suavemente sob você, como se você estivesse em um barco balançando em águas calmas, e você fica ali sentado por um momento, apenas respirando, apenas esperando que o mundo pare de girar tão devagar, e eventualmente para, como sempre para, e você pode se levantar. O quarto onde você dorme é pequeno, não mais que 3 passos de
largura e 4 de comprimento, com paredes de reboco que já foram brancas, mas agora são de um tom indefinido entre cinza e amarelo, manchadas pela fumaça de anos de lamparinas a óleo. E há uma pequena mesa de madeira encostada na parede, com um jarro de água que você encheu ontem, ou talvez anteontem, você não tem certeza, e uma bacia de cerâmica para se lavar, e um pequeno baú onde você guarda suas poucas posses, 2 túnicas extras, um par de sandálias, alguns sesterces em uma bolsa de couro e um pequeno pacote embrulhado em pano que contém suas próprias reservas de ópio, comprado no fórum de um comerciante que conhece seu nome, que te cumprimenta com um aceno de cabeça quando você passa, que pesa cuidadosamente as pequenas esferas marrons em uma balança minúscula antes de embrulhá-las e aceitar suas moedas. Você caminha até a mesa, e o movimento parece requerer mais esforço do que deveria, como se você estivesse se movendo através de água, através de óleo espesso, e você pega o jarro de água e serve um pouco na bacia. E a água está morna porque o dia já está quente, mesmo sendo ainda manhã. E você molha as mãos e esfrega o rosto, sentindo a umidade fria e refrescante contra a pele que parece mais sensível que o normal, mais consciente de cada toque, de cada sensação, que é outro efeito da substância, essa consciência ampliada do corpo, dos sentidos, mas ao mesmo tempo esse distanciamento estranho, como se você estivesse sentindo tudo através de uma membrana fina e translúcida. A água escorre pelo seu rosto e pescoço, deixando trilhas frescas na pele aquecida. E você se sente um pouco mais desperto agora, embora ainda não completamente presente, ainda não completamente aqui. E isso está bem, porque você aprendeu que não precisa estar completamente presente o tempo todo, que há uma certa paz em estar parcialmente ausente, parcialmente retirado do mundo imediato, com todas as suas demandas e preocupações e ruídos constantes. Você veste sua túnica, uma simples túnica de linho sem decorações, do tipo que qualquer pessoa comum em Roma usaria, nem muito limpa, nem muito suja. E você a ajusta no corpo ainda lento, amarrando o cinto de couro na cintura, e então calça suas sandálias, aquelas sandálias de couro simples que já conheceram muitos dias de caminhada pelas ruas de pedra de Roma. E você está quase pronto para enfrentar o dia, quase pronto para descer as escadas estreitas da ínsula, passar pelo pátio onde outras pessoas já estão acordadas, trabalhando, conversando em vozes que parecem vir de muito longe, mesmo quando estão perto. Mas antes de sair, você abre o pequeno baú e pega o pacote embrulhado em pano e desenrola cuidadosamente até revelar as pequenas esferas de ópio, que parecem pedras escuras e brilhantes. E você pega uma, apenas uma, porque aprendeu que tomar demais pela manhã torna o dia inteiro muito confuso, muito nebuloso, e você quer manter aquele equilíbrio delicado entre estar um pouco entorpecido e ainda ser capaz de funcionar, de trabalhar, de se mover pelo mundo sem chamar muita atenção. Você coloca a esfera na boca e a mastiga lentamente, e o sabor é amargo, profundamente amargo, com um toque de terra e de algo que não consegue nomear, algo antigo e vegetal, e você mastiga até formar uma pasta que então engole com um gole de água do jarro, e você sabe que levará um tempo, talvez meia hora, talvez 1 hora, para que os efeitos comecem a se manifestar completamente. Mas já há um efeito psicológico imediato, uma antecipação, uma preparação mental para aquela sensação que está por vir, aquele amaciamento do mundo, aquele distanciamento gentil de todas as coisas afiadas e difíceis.
Você finalmente sai do quarto, fechando a porta de madeira que range nas dobradiças enferrujadas e começa a descer as escadas, segurando no corrimão de madeira gasta e lisa de tanto uso, descendo devagar, um degrau de cada vez, porque os degraus são irregulares e suas pernas ainda não estão completamente coordenadas. E você pode ouvir os sons da ínsula acordando ao seu redor, bebês chorando em algum lugar acima, vozes discutindo em algum lugar abaixo, o cheiro de comida sendo preparada, pão sendo assado, azeite aquecendo em panelas de bronze, e tudo isso te alcança através daquela camada fina de distanciamento que o ópio já está começando a criar, mesmo antes de seus efeitos plenos. Quando você chega ao térreo e sai para o pátio, a luz do sol é intensa, quase agressiva, e você precisa apertar os olhos por um momento, deixar que se ajustem gradualmente, e então você atravessa o pátio onde algumas crianças brincam com um aro de madeira, empurrando-o com varetas, correndo atrás dele, suas vozes agudas e alegres ecoando nas paredes de pedra, e uma mulher está lavando roupa em uma bacia grande, suas mãos vermelhas e ásperas movendo-se ritmicamente, esfregando, torcendo, esfregando. Novamente, você passa pelo portão da ínsula e sai para a rua, e a rua está cheia de gente, como sempre está. Pessoas indo e vindo em todas as direções. Carroças puxadas por burros tentando passar por entre a multidão. Comerciantes gritando seus produtos, vendedores de frutas, vendedores de peixe, vendedores de pão, todos competindo para serem ouvidos acima do ruído geral, e você se junta ao fluxo de pessoas, caminhando lentamente na direção do fórum, não com pressa, nunca com pressa, apenas se deixando levar pela correnteza humana. As ruas de Roma são estreitas e sinuosas, pavimentadas com pedras irregulares que ficam escorregadias quando molhadas. E há sempre o cheiro de esgoto misturado com o cheiro de comida, com o cheiro de incenso vindo dos pequenos altares nas esquinas, com o cheiro de corpos suados e animais e madeira queimando e mil outras coisas que se combinam para formar aquele cheiro característico de cidade grande, cidade antiga, cidade viva. Você caminha e já pode sentir o ópio começando a fazer efeito. Uma sensação sutil primeiro. Apenas um pequeno relaxamento nos ombros. Um pequeno amaciamento da luz que não parece mais tão agressiva. Um pequeno distanciamento dos sons que não parecem mais tão altos, tão insistentes. E há uma sensação de bem-estar leve, começando a se espalhar pelo corpo, começando no estômago e irradiando para fora, para os membros, para a cabeça. Uma sensação de que tudo vai ficar bem, de que nada realmente importa tanto assim, de que você pode apenas continuar caminhando, apenas continuar existindo, sem se preocupar muito com o amanhã ou com o ontem. Você passa por uma fonte pública, onde várias pessoas estão enchendo jarros de água, e você para por um momento para beber, inclinando-se sobre a pedra gasta e molhada, deixando a água fresca escorrer pela boca e garganta. E a água tem gosto de pedra e de metal, mas também de vida, e você bebe devagar, sentindo cada gole descer, sentindo a frescura se espalhar por dentro. E então você continua andando. O fórum está ficando mais próximo agora. Você pode ver as colunas brancas dos templos se erguendo acima dos prédios mais baixos. Pode ouvir o ruído amplificado da multidão que sempre se reúne ali. Comerciantes, advogados, cidadãos discutindo política, escravos correndo recados para seus donos. E você entra naquela área vasta e aberta, rodeada por edifícios imponentes, com estátuas de imperadores e generais do passado, olhando para baixo com suas faces de mármore branco, inexpressivas e eternas. Você caminha entre as colunas, sentindo a sombra fresca que elas projetam, e o ópio agora está em pleno efeito.
e tudo parece um pouco mais bonito do que realmente é. Um pouco mais significativo, as cores parecem mais ricas, os sons parecem formar padrões interessantes, e você se sente conectado a tudo ao redor de uma maneira vaga, mas reconfortante, como se você fosse parte de algo maior, algo antigo e contínuo. Você encontra a pequena tenda onde o escriba trabalha, uma estrutura simples de madeira e tecido montada na borda do fórum, e o escriba está lá, como sempre está, sentado em um banquinho baixo, curvado sobre um pergaminho, sua mão velha e manchada movendo a pena com cuidado, e ele olha para cima quando você se aproxima, e seus olhos também têm aquela qualidade vidrada, aquela qualidade distante que você reconhece imediatamente, e ele apenas acena com a cabeça, e você se senta no outro banquinho, pega sua própria pena e tinteiro e começa a copiar o documento que ele te indica, letra por letra, palavra por palavra, em latim formal, contratos de venda, testamentos, petições ao magistrado. O trabalho é monótono, mas não desagradável, especialmente quando você está sob o efeito do ópio, porque cada letra parece ter sua própria beleza, sua própria importância, e você se perde no ritmo de copiar, mergulhar a pena na tinta, traçar a letra no pergaminho, mergulhar novamente, traçar novamente, e o tempo passa de uma maneira estranha, às vezes parecendo se arrastar muito lentamente, às vezes parecendo pular para frente em pequenos saltos, e você não tem certeza se está trabalhando há 1 hora ou 3 horas, mas isso não importa, porque o escriba não está prestando atenção, ele está perdido em seu próprio trabalho, em seu próprio transe induzido pelo ópio. O sol se move através do céu, e a sombra da tenda muda de posição. E às vezes você para observar as pessoas passando, comerciantes discutindo preços, mulheres carregando cestas de compras, crianças correndo entre as colunas brincando de pega-pega, soldados marchando em formação com suas armaduras de bronze brilhando ao sol, e tudo isso parece estar acontecendo em uma dimensão ligeiramente diferente da sua, como se houvesse uma tela fina e transparente separando você do resto do mundo, permitindo que você veja e ouça tudo, mas não seja completamente afetado por isso. Seu estômago eventualmente começa a reclamar aquela sensação oca de fome, mas o ópio suprime o apetite. Então a fome é mais uma ideia abstrata do que uma sensação física urgente, e você sabe que deveria comer algo, mas não sente vontade real de se levantar e procurar comida. Então você continua trabalhando, copiando mais algumas linhas, mais alguns parágrafos, até que o escriba finalmente se levanta, estica as costas com um gemido longo e baixo e diz que é suficiente por hoje. E você também se levanta, guardando suas ferramentas, e ele te paga com algumas moedas de bronze que você coloca na bolsa de couro amarrada ao cinto. Você sai da tenda e o sol está mais baixo no céu agora. A luz é mais dourada, mais suave, e há mais sombras se esticando pelas pedras do fórum. E você decide que é hora de comer algo. Então, você caminha até um dos muitos vendedores de comida que operam em barracas e carroças ao redor do fórum. E você compra um pedaço de pão e algumas azeitonas e um pouco de queijo de cabra. E você se senta nos degraus de mármore de um templo para comer, mastigando lentamente, porque o ópio torna a mastigação mais lenta, mais deliberada, e a comida não tem muito sabor, ou tem sabor, mas você não consegue se importar muito com isso. Mas você come porque sabe que precisa comer, porque seu corpo precisa de combustível, mesmo que sua mente não esteja particularmente interessada. As azeitonas são pequenas e escuras e salgadas, e o queijo é branco e cremoso com um gosto forte e ácido.
e o pão é denso e um pouco duro, e você come tudo lentamente, observando o movimento constante de pessoas ao seu redor, e ninguém presta atenção em você. Porque você é apenas mais uma pessoa comum em uma cidade cheia de pessoas comuns. E isso é reconfortante de uma maneira estranha. Essa sensação de ser invisível, de ser irrelevante, de ser apenas parte da multidão anônima. Quando você termina de comer, você fica sentado ali por mais algum tempo, apenas observando, apenas existindo, e o ópio está começando a diminuir um pouco agora. Aquele pico de efeito passou, mas ainda há aquele amortecimento agradável, aquela sensação de estar um passo removido de tudo, e você sabe que em algumas horas vai precisar tomar mais se quiser manter essa sensação, se quiser evitar a leve ansiedade que sempre volta quando o efeito passa completamente, aquela sensação de que o mundo está muito próximo, muito real, muito exigente. Você se levanta dos degraus de mármore e caminha sem destino específico, apenas vagando pelas ruas de Roma, passando por mercados e templos e prédios de apartamentos e casas grandes de patrícios com suas paredes altas e portões de ferro. E você pode ouvir música vindo de dentro de algumas dessas casas, o som de flautas e liras, e pode imaginar os banquetes acontecendo lá dentro, homens ricos reclinados em divãs, comendo uvas e bebendo vinho misturado com ópio, muito mais ópio do que você. Pode pagar enquanto escravos dançam e tocam música. E isso não te faz sentir inveja exatamente porque o ópio removeu a capacidade de sentir emoções tão fortes quanto inveja. Mas há uma consciência vaga de que há vidas sendo vividas em níveis de luxo que você nunca experimentará. Você continua caminhando e encontra-se eventualmente em um bairro mais pobre, onde as ínsulas são ainda mais apertadas e mais altas, onde as ruas são mais estreitas e mais escuras, onde há menos lojas e mais apenas gente vivendo suas vidas em espaços pequenos e apertados. E você pode ver mulheres sentadas nas soleiras das portas, tecendo ou costurando, homens jogando dados em cantos escuros, crianças com pés descalços perseguindo gatos magros. E tudo isso também parece estar acontecendo atrás daquela tela transparente, aquele filtro que o ópio coloca entre você e a realidade direta. O sol está começando a se pôr agora. Você nota, a luz está ficando mais vermelha, mais dramática, e as sombras estão ficando mais longas e mais profundas, e você decide que é hora de voltar para sua própria ínsula. Mas antes você quer passar pela taverna, aquela mesma taverna de ontem à noite, para comprar mais um pouco de vinho com ópio, para garantir que você tenha o suficiente para a noite, para garantir que você possa dormir sem sonhos, que é como você dorme melhor. Sem sonhos, sem pesadelos, apenas aquele vazio escuro e reconfortante. A taverna é uma sala pequena e escura, com chão de terra batida e paredes de pedra úmida, e há apenas algumas mesas e bancos de madeira tosca, e o proprietário está atrás do balcão, um homem gordo com barba grisalha e olhos cansados, e ele te reconhece quando você entra, e já está alcançando os potes de cerâmica antes mesmo de você pedir, porque você é um cliente regular, porque ele sabe o que você quer, e você se senta em um dos bancos e ele te traz uma taça de vinho. E você pode ver as pequenas partículas de ópio dissolvidas no líquido escuro, e você bebe devagar, sentindo o calor do vinho misturado com aquele sabor amargo familiar do ópio, e imediatamente você sente uma onda de relaxamento, uma renovação daquela sensação de distanciamento que estava começando a diminuir. Há outras pessoas na taverna, outras sombras sentadas em cantos escuros, bebendo suas próprias taças, e ninguém fala muito,
porque o ópio não promove conversa, promove silêncio, promove introspecção, promove aquele estado de estar presente, mas não presente, de estar consciente, mas não completamente consciente. E você fica ali sentado, bebendo lentamente, sentindo o tempo se dissolver ao seu redor, sentindo os minutos se transformarem em algo fluido e indefinido. O proprietário eventualmente acende algumas lamparinas a óleo, porque está ficando escuro lá fora, e a luz fraca e trêmula das lamparinas cria sombras dançantes nas paredes. E você observa essas sombras com fascínio leve, vendo padrões que talvez não estejam realmente lá, vendo conexões entre as formas que mudam e se transformam. E isso não te assusta, na verdade, é reconfortante, é interessante de uma maneira tranquila e não exigente. Você bebe mais uma taça, e então mais uma, perdendo a conta de quantas já foram. E o mundo está ficando cada vez mais distante, cada vez mais suave. E você sabe que está alcançando aquele ponto onde deveria parar, onde beber mais seria beber demais. Mas é difícil se importar, é difícil encontrar motivação para se levantar e sair, porque aqui, nesta taverna escura, você está seguro, você está suspenso, você está livre de todas as preocupações e responsabilidades que existem lá fora, no mundo real. Mas, eventualmente, você se força a se levantar, porque você sabe que precisa dormir em sua própria cama. Precisa estar pronto para trabalhar amanhã, se é que amanhã é amanhã. Porque o tempo está muito confuso agora, muito fragmentado, mas você se levanta, e o movimento faz a sala girar. Um pouco, faz o chão parecer instável, e você se segura na borda da mesa até que o mundo se estabilize. E então você caminha lentamente até a porta, pagando ao proprietário com algumas moedas que você retira da bolsa com dedos que não parecem completamente seus. Dedos que parecem pertencer a outra pessoa, conectados ao seu corpo por fios invisíveis. A rua lá fora está escura agora, porque é noite e há apenas algumas tochas acesas em intervalos irregulares, lançando círculos fracos de luz amarelada, e você caminha com cuidado, segurando nas paredes quando possível, porque seus passos não são completamente estáveis, porque o chão parece estar se movendo sob você de maneiras sutis e imprevisíveis. E você passa por outras pessoas também, andando nas ruas escuras, algumas indo para casa, algumas indo para outros lugares, e todos parecem sombras, fantasmas, presenças vagas e indefinidas. Você finalmente chega à sua ínsula e sobe as escadas com grande dificuldade, segurando no corrimão com as duas mãos, subindo um degrau, parando, respirando, subindo o próximo degrau, parando novamente, e isso parece levar uma eternidade, mas eventualmente você alcança o seu andar, encontra sua porta na escuridão mais pela memória muscular do que pela visão. E entra no quarto pequeno que agora está completamente escuro, sem luz da lua entrando pela janela pequena. Você não se preocupa em acender uma lamparina, apenas se move pela memória, tira as sandálias, deixa-as cair no chão, tira a túnica e a deixa cair também. E você se deita na cama, no colchão fino, que parece mais confortável agora do que quando você acordou esta manhã. E você se cobre com o lençol de linho, e fecha os olhos, e o quarto está girando suavemente, como se você estivesse em um barco em águas calmas, balançando para frente e para trás, para frente e para trás, e isso é reconfortante, é como ser embalado, como ser cuidado, e você sente o ópio puxando você para baixo, mais fundo ainda, para aquele lugar sem sonhos, sem pensamentos, sem preocupações, apenas aquele vazio escuro e acolhedor. E enquanto você afunda mais fundo nesse vazio, você tem uma consciência vaga, muito vaga, de que amanhã será outro dia igual a este,
que você vai acordar com aquela sensação de peso nos membros, que você vai tomar mais ópio, que você vai trabalhar por algumas horas copiando documentos, que você vai comer alguma coisa sem muito entusiasmo, que você vai vagar pelas ruas de Roma sem destino particular, que você vai terminar na taverna bebendo vinho com ópio e que você vai voltar para casa e adormecer assim, e que isso vai se repetir de novo, e de novo, e de novo, e essa repetição não é deprimente, não é assustadora, é simplesmente a realidade, é simplesmente como as coisas são, e o ópio torna essa realidade suportável, torna essa repetição tolerável, torna tudo mais suave, mais distante, mais aceitável. Mas esses pensamentos também estão se dissolvendo agora, fragmentando-se em pedaços menores que então se fragmentam em pedaços ainda menores, até que não há mais pensamentos, apenas sensações, apenas aquele sentimento de estar afundando, de estar caindo, de estar sendo puxado para baixo pela gravidade, e você se rende completamente a isso, você para de resistir, você simplesmente deixa acontecer, e você dorme. Quando você acorda novamente, é outro dia, ou talvez seja o mesmo dia muitas horas depois, você não tem certeza, e a luz está entrando pela janela novamente, e o ciclo começa de novo, exatamente como você sabia que começaria. E você se senta na cama lentamente, sentindo aquela mesma sensação de peso nos membros, aquela mesma sensação de vertigem leve quando você move a cabeça muito rápido. E você sabe que precisa de mais ópio, que precisa daquela primeira dose da manhã para começar o dia de forma suportável. Então, você se levanta, caminha até o baú, pega outra esfera escura e a coloca na boca, e mastiga, e engole, e espera. Enquanto espera os efeitos começarem, você se veste novamente, a mesma túnica de sempre, as mesmas sandálias de sempre, e você se lava o rosto com a água do jarro, e você penteia os dedos pelo cabelo que está desarrumado e oleoso, e você olha pela janela para o pátio abaixo, onde já há movimento, pessoas começando suas rotinas diárias, e você se pergunta vagamente se elas também tomam ópio, se elas também precisam daquela substância para tornar a vida tolerável, ou se elas conseguem simplesmente existir sem isso, experimentando o mundo em sua forma completa e não filtrada, e você não tem certeza qual seria melhor, ou se há realmente uma diferença significativa. O ópio começa a fazer efeito, aquele familiar relaxamento nos ombros, aquele amaciamento da luz e dos sons, e você está pronto para enfrentar outro dia, para descer as escadas, para sair para as ruas de Roma, para caminhar até o fórum, para copiar documentos por algumas horas, para comer sem apetite, para vagar sem propósito, para beber na taverna escura, para voltar para casa e dormir, para acordar e fazer tudo de novo. E enquanto você desce as escadas, segurando no corrimão gasto, você pensa, de uma maneira muito distante e desapegada, sobre como isso se tornou sua vida, como você chegou a este ponto onde cada dia é quase idêntico ao anterior, onde cada dia requer aquela substância marrom escura para ser vivível. E você se lembra vagamente de um tempo antes, quando você não dependia do ópio, quando você podia sentir as coisas mais intensamente, tanto as coisas boas quanto as ruins. Mas essa memória é nebulosa agora, distante, como se pertencesse a outra pessoa, a uma versão de você que não existe mais. E você não sente falta dessa versão, ou pelo menos você não acha que sente falta, é difícil dizer com certeza, porque o ópio torna difícil sentir qualquer coisa com certeza, qualquer coisa com clareza, qualquer coisa com
intensidade. Você sai para a rua e é novamente recebido por aquele ruído constante de Roma, aquele cheiro característico de cidade grande, aquela multidão de pessoas se movendo em todas as direções, e você se junta ao fluxo mais uma vez, caminhando na direção do fórum. Mais uma vez, e tudo é familiar, mas também distante, como caminhar através de um sonho que você já sonhou antes. Um sonho repetitivo, mas não exatamente desagradável. No caminho para o fórum, você passa por várias lojas e barracas, e uma delas é particularmente interessante para você, uma pequena loja com uma tabuleta de madeira pintada, mostrando uma papoula estilizada. E este é um dos lugares onde o ópio é vendido abertamente, não misturado com vinho, como na taverna, mas em sua forma pura. Pequenas esferas ou às vezes em pasta, embrulhado em folhas ou guardado em pequenos potes de cerâmica. E o proprietário desta loja é um homem magro com olhos fundos e mãos trêmulas. Claramente ele mesmo um consumidor assíduo de seu próprio produto, e ele conhece você assim como você o conhece, e há um entendimento silencioso entre vocês, uma camaradagem de pessoas que compartilham a mesma dependência, o mesmo mecanismo de enfrentamento, a mesma necessidade. Você não para hoje porque ainda tem suas próprias reservas em casa, mas você nota que há outras pessoas entrando e saindo da loja, algumas vestidas em togas finas que indicam riqueza, algumas vestidas em túnicas simples como a sua, que indicam origem humilde, e o ópio não discrimina, não escolhe baseado em classe social ou riqueza ou educação. Ele está disponível para qualquer um que possa pagar, e há muitos que podem pagar, porque comparado a outros luxos, o ópio não é terrivelmente caro, especialmente em sua forma mais básica, e Roma está cheia de pessoas que encontraram no ópio uma solução para a dificuldade de viver, para a ansiedade constante de existir em uma cidade tão grande e imprevisível, para a solidão de estar rodeado por milhões de pessoas, mas ainda se sentir completamente sozinho. Você continua caminhando e eventualmente alcança o fórum, e é quase exatamente como ontem. As mesmas colunas brancas, as mesmas estátuas de mármore, os mesmos ruídos de multidão, os mesmos comerciantes gritando seus produtos. E você encontra a tenda do escriba, e ele está lá, como sempre, curvado sobre seus pergaminhos, e você se senta e começa a trabalhar, e as horas passam de uma maneira estranha e não linear, às vezes arrastando-se, às vezes pulando para frente, e você copia palavras sem realmente processá-las, sem realmente pensar sobre o que significam, apenas reproduzindo as formas das letras mecanicamente, automaticamente. Durante uma pausa, você observa uma família patriciana passar, o pai na frente, vestindo uma toga branca e limpa, a esposa atrás dele com joias de ouro ao redor do pescoço e pulsos, os filhos acompanhados por escravos que carregam suas coisas. E você se pergunta vagamente se eles também usam ópio. Se em suas casas grandes e luxuosas, eles também têm suas próprias versões de escape, suas próprias substâncias e rituais para tornar a vida mais suportável, e você suspeita que sim, porque de tudo que você aprendeu vivendo em Roma, uma das coisas mais claras é que a riqueza não protege contra o sofrimento, não protege contra a ansiedade, não protege contra a necessidade de escapar de vez em quando da consciência plena da existência. O sol se move através do céu, e eventualmente você para de trabalhar, e o escriba te paga, e você sai da tenda e decide explorar uma parte diferente da cidade hoje. Apenas para variar um pouco, apenas para ver algo novo, mesmo que através do filtro do ópio tudo pareça não tão novo assim, tudo pareça familiar de alguma forma, como se você já tivesse visto tudo antes em algum outro lugar ou em algum outro tempo.
Você caminha até o rio Tibre e desce até a margem onde há docas e barcos amarrados, e o cheiro aqui é diferente, mais de peixe, algas e água estagnada. E há homens descarregando mercadorias dos barcos, sacos de grãos e ânforas de vinho e azeite, e eles trabalham em silêncio rítmico, movendo seus corpos de forma sincronizada, e você os observa por algum tempo, fascinado pelo padrão repetitivo de seus movimentos. Levantar, carregar, abaixar, voltar, levantar novamente, como uma dança, como uma meditação em movimento. A água do rio é marrom e turva, movendo-se lentamente na direção do mar, e há detritos flutuando na superfície, pedaços de madeira, folhas, às vezes algo menos identificável. E você fica ali parado na margem, apenas observando a água fluir, apenas existindo neste momento. E o ópio torna essa observação quase transcendental. Torna a água em movimento uma coisa de grande beleza e significado. Torna o momento inteiro mais profundo do que realmente é. Ou talvez revelando uma profundidade que estava sempre lá, mas que você normalmente não consegue perceber. Eventualmente, você se afasta do rio e caminha de volta para o centro da cidade. E no caminho, você passa por um grupo de homens sentados em um muro baixo. E eles estão comendo algo de uma tigela compartilhada. E você percebe pelo cheiro doce e característico que são sementes de cannabis, torradas e temperadas com mel e especiarias, que é outra substância que algumas pessoas em Roma consomem, embora seja menos comum que o ópio, mais associada com banquetes e festas do que com uso diário. E esses homens estão rindo, falando alto, fazendo gestos amplos, e você nota a diferença entre o efeito da cannabis e o efeito do ópio. Como a cannabis parece tornar as pessoas mais animadas, mais sociáveis, mais propensas a rir e conversar, enquanto o ópio torna as pessoas mais quietas, mais introspectivas, mais isoladas em seus próprios mundos internos. Você considera parar e pedir para experimentar as sementes, mas decide que não, que você prefere sua própria substância, seu próprio tipo de escape, e você continua caminhando, e o dia está começando a escurecer novamente, como sempre faz. O sol descendo em direção ao horizonte, a luz ficando mais dourada, e depois mais vermelha, e depois mais roxa, e as sombras ficando mais longas e mais profundas, e você sente aquela familiar sensação de que é hora de ir para a taverna, hora de renovar a dose de ópio, hora de garantir que você terá o suficiente para passar pela noite. A taverna está mais cheia hoje do que ontem, ou talvez esteja no mesmo nível de cheia, e você simplesmente está mais consciente das outras pessoas. Mas, de qualquer forma, há várias sombras sentadas em vários cantos, todas bebendo suas taças de vinho escuro com ópio dissolvido, e o proprietário está mais ocupado, movendo-se entre as mesas, enchendo taças, coletando moedas, e você encontra um lugar em um canto e se senta. E eventualmente ele vem até você e te traz sua taça, e você bebe, e sente aquela familiar onda de relaxamento, aquela renovação do efeito que estava começando a diminuir. Você observa as outras pessoas na taverna, tentando discernir suas histórias, porque eles estão aqui, o que os trouxe ao ópio, mas é impossível dizer apenas olhando, porque todo mundo parece igual sob o efeito da substância. Todo mundo tem aqueles mesmos olhos vidrados, aquela mesma expressão distante, aquele mesmo ar de estar parcialmente ausente, mesmo quando fisicamente presente. E você se pergunta se para um observador externo, para alguém que não usa ópio, todos vocês pareceriam tristes ou patéticos, mas então você se lembra de que não há observadores externos na taverna, porque qualquer um que entra
é automaticamente parte do mesmo grupo, parte da mesma comunidade de usuários. Você bebe mais taças, perdendo a conta novamente, e conversa brevemente com um homem sentado na mesa ao lado, um homem mais velho, com barba grisalha e olhos cansados, e ele te conta, em frases fragmentadas e desconectadas, sobre como começou a usar ópio depois que sua esposa morreu, como era a única coisa que tornava a solidão suportável, como agora ele não consegue imaginar viver sem isso, e você escuta com empatia vaga, porque você entende, mesmo que sua própria história seja diferente, mesmo que suas próprias razões para usar ópio sejam mais nebulosas e menos claramente definidas, há um entendimento comum, um reconhecimento mútuo da necessidade. As lamparinas a óleo piscam e dançam, criando sombras que se movem nas paredes úmidas, e você fica ali, sentado por horas, ou talvez apenas uma hora que parece muitas. O tempo está muito confuso agora, muito distorcido, e eventualmente você sabe que precisa ir embora, precisa voltar para casa, mas é tão difícil se motivar para se levantar, para deixar este lugar seguro e familiar, para sair para as ruas escuras da noite, mas finalmente você se força a levantar, pagando ao proprietário, saindo para a noite que está fria agora, mais fria do que você esperava, e você caminha lentamente de volta para sua ínsula, e as ruas estão quase vazias nesta hora. Apenas algumas figuras solitárias aqui e ali, e você pode ouvir sons distantes, vozes, música, às vezes um grito que pode ser de dor ou alegria, é impossível dizer, e você apenas continua colocando um pé na frente do outro, focando em cada passo individual, porque focar no caminho completo parece muito difícil, muito esmagador. Você chega em casa e sobe as escadas com a mesma dificuldade de ontem e entra no seu quarto escuro e se deita na cama sem tirar a roupa desta vez, porque está muito cansado, muito pesado, muito longe para se preocupar com essas coisas. E você fecha os olhos e o quarto gira, e você afunda no sono sem sonhos que o ópio proporciona, aquele vazio escuro e acolhedor, onde nada te incomoda, onde não há preocupações, ou medos, ou esperanças. Apenas aquela escuridão pura e simples. E quando você acorda novamente, é outro dia exatamente igual aos outros. E você toma mais ópio, e desce as escadas, e sai para as ruas, e vai trabalhar, e vaga pela cidade, e vai para a taverna, e volta para casa, e dorme, e acorda, e o ciclo continua dia após dia, semana após semana, mês após mês. E os dias começam a se fundir uns nos outros, tornando-se indistinguíveis. Uma longa sequência contínua de momentos quase idênticos, separados apenas por variações mínimas, pequenos detalhes que mudam, mas não realmente importam. Às vezes, você tenta lembrar como era antes do ópio, antes desta rotina estabelecida, mas essas memórias são nebulosas, fragmentadas, como tentar segurar água com as mãos, e quanto mais você tenta lembrar, mais as memórias escorregam, até que você não tem mais certeza se elas são memórias reais ou apenas coisas que você imaginou, histórias que você contou a si mesmo sobre um passado que talvez nunca tenha realmente existido da forma que você pensa que existiu. Você percebe que sua dose diária está aumentando gradualmente, que você precisa tomar um pouco mais a cada poucas semanas para obter o mesmo efeito, que seu corpo está se adaptando à substância, construindo tolerância, exigindo mais para alcançar aquele mesmo estado de distanciamento confortável. E isso te preocupa de uma forma vaga e abstrata, mas não preocupa o suficiente para fazer você parar. Porque a alternativa, viver sem o ópio, parece impossível agora. Parece algo que você não consegue mais imaginar fazer.
Em um dia que é igual a todos os outros dias, você está sentado na tenda do escriba, copiando documentos como sempre faz, e você percebe que sua mão está tremendo um pouco, que está mais difícil controlar a pena, que as letras que você está traçando não são tão uniformes quanto costumavam ser. E o escriba nota também, e ele olha para você com aqueles olhos cansados e compreensivos. E ele diz, em uma voz baixa e rouca, que você precisa ter cuidado, que ele já viu muitas pessoas tomarem muito ópio, e então não conseguirem viver sem muito ópio, e então, eventualmente, não conseguirem viver de forma alguma, e você acena com a cabeça, reconhecendo o aviso, mas também sabendo que não vai mudar nada, porque você está muito longe agora, muito profundamente imerso neste estilo de vida para simplesmente parar. Os dias continuam passando e você continua tomando ópio e continuando trabalhando e continuando vagando pelas ruas e continuando bebendo na taverna, e o mundo continua girando, e Roma continua sendo Roma, grande e barulhenta e cheia de gente, e você continua sendo apenas mais uma pessoa nessa multidão, insignificante e facilmente esquecido, e há uma certa paz nisso, uma certa liberdade em ser irrelevante, em não importar para ninguém além de si mesmo, e mesmo para si mesmo, você não importa tanto assim. Não sob o efeito constante do ópio que torna tudo tão distante e abstrato. Você, ocasionalmente, pensa sobre o futuro, sobre como essa situação vai terminar eventualmente, porque tudo termina eventualmente. Mas esses pensamentos são vagos e sem urgência, como pensar sobre o tempo em um país distante onde você nunca vai visitar. Interessante de uma forma abstrata, mas não realmente relevante para sua vida real, para seu dia a dia real, para as decisões práticas que você precisa tomar, que são sempre as mesmas decisões: tomar mais ópio, trabalhar algumas horas, comer algo, vagar e pouco, beber mais ópio, dormir, acordar, repetir. E assim os dias se dissolvem em semanas, e as semanas em meses, e os meses em anos, ou pelo menos parece que anos estão passando, embora seja difícil dizer com certeza, porque o tempo perdeu sua linearidade, sua progressão clara de ponto A para ponto B, e tudo existe em uma espécie de presente eterno, onde você está sempre acordando, sempre trabalhando, sempre vagando, sempre bebendo, sempre dormindo, um ciclo infinito que se dobra sobre si mesmo, sem começo claro ou fim claro, apenas este momento interminável de existência moderada pelo ópio. Você se torna mais e mais familiar com os outros usuários na taverna, embora não de uma forma que envolva muita conversa real ou conexão real, mas apenas um reconhecimento silencioso, um aceno de cabeça aqui, um meio sorriso ali, uma compreensão compartilhada que não precisa ser expressa em palavras, porque palavras requerem esforço, requerem clareza de pensamento, requerem uma presença de espírito que o ópio sistematicamente remove, substituindo com aquela névoa confortável, aquele amortecimento agradável de todas as arestas afiadas da realidade. O proprietário da taverna eventualmente te conhece tão bem que ele nem espera mais você pedir. Ele simplesmente vê você entrar e já está preparando sua taça, já está dissolvendo a quantidade certa de ópio no vinho, baseado não em qualquer medida exata, mas em um entendimento intuitivo construído através de meses de observação, de ver quantas taças você bebe, de perceber quando você está satisfeito e quando ainda precisa de mais. E há algo reconfortante nesse relacionamento silencioso e pragmático, nessa transação repetida que não requer explicação ou justificativa ou julgamento, apenas moedas trocadas por substância, necessidade satisfeita por fornecimento.
Você às vezes encontra outros usuários fora da taverna, nas ruas, no fórum, perto do rio, e há sempre aquele momento de reconhecimento mútuo. Aquele olhar que diz, eu sei o que você faz, você sabe o que eu faço. Mas raramente isso leva a qualquer interação mais profunda, porque o ópio torna difícil formar conexões reais. Torna difícil se importar o suficiente com outras pessoas para investir energia em relacionamentos. Torna mais fácil simplesmente existir sozinho em sua própria bolha particular de distanciamento confortável. Há momentos, raros momentos, quando o efeito do ópio diminui mais do que o usual antes de você poder tomar mais. E nesses momentos você sente uma ansiedade aguda, um desconforto físico, uma inquietação que torna impossível ficar parado. E você reconhece isso como sintomas de abstinência. Sinais de que seu corpo agora depende da substância não apenas psicologicamente, mas também fisicamente. Que parar abruptamente seria não apenas difícil, mas potencialmente perigoso. E isso cimenta ainda mais sua dependência, transforma sua escolha inicial em uma necessidade biológica. Mas esses momentos de clareza desconfortável são sempre temporários, sempre terminam quando você consegue tomar mais ópio, quando o distanciamento confortável retorna. Quando o mundo volta a ser filtrado através daquela tela translúcida que torna tudo mais suportável, mais gerenciável, mais distante o suficiente para não machucar tanto. Você ocasionalmente observa pessoas que parecem não usar nenhuma substância. Pessoas que parecem experimentar a vida em sua forma completa e não filtrada. E você se pergunta como eles fazem isso, como eles suportam a intensidade total da existência sem algum tipo de amortecimento, sem alguma forma de escape, e você conclui que ou eles são mais fortes do que você, ou talvez apenas menos sensíveis, menos conscientes do peso constante da existência, ou talvez eles tenham suas próprias formas de escape que você simplesmente não consegue ver, seus próprios rituais e mecanismos de enfrentamento que são menos óbvios, menos visíveis que o ópio, mas igualmente eficazes em criar distância entre eles e a realidade nua e crua. Você continua suas caminhadas diárias pelas ruas de Roma e começa a notar padrões que antes não havia percebido, como certas pessoas aparecem nos mesmos lugares, nas mesmas horas, todos os dias. Como o vendedor de peixe na esquina perto do fórum sempre grita os mesmos anúncios na mesma ordem. Como o mendigo cego que se senta nos degraus do templo de Saturno sempre estende a mão da mesma maneira, com os mesmos gestos repetitivos, e há algo reconfortante nesses padrões, nessa previsibilidade, nessa sensação de que o mundo, apesar de toda a sua vastidão e complexidade, é realmente apenas um conjunto de rotinas repetidas infinitamente. Em uma tarde, que é como todas as outras tardes, você decide caminhar até as termas públicas. Aquele grande complexo de banhos onde os romanos vão não apenas para se lavar, mas para socializar, para fazer negócios, para relaxar. E quando você entra, pagando a pequena taxa de admissão ao atendente entediado, você é imediatamente envolvido pelo calor úmido e pelo cheiro de corpos molhados e olhos perfumados e vapor de água. E há vozes ecoando nas paredes de mármore, conversas se sobrepondo umas às outras, criando uma cacofonia que o ópio transforma em algo quase musical, quase harmônico. Você se despe no vestiário, guardando sua túnica e sandálias em um nicho na parede, confiando que ninguém vai roubá-las, embora isso aconteça frequentemente.
E você caminha nu para a sala fria primeiro, o frigidarium, onde há uma piscina de água gelada, e você entra lentamente, sentindo o choque do frio contra a pele aquecida, e sob o efeito do ópio, essa sensação é amplificada. Cada célula da sua pele parecendo gritar com a diferença de temperatura. Mas, ao mesmo tempo, há aquele distanciamento, aquela capacidade de observar a sensação sem ser completamente consumido por ela. Depois da água fria, você passa para a sala morna, o tepidarium, onde o ar é confortavelmente quente e há bancos de mármore onde outras pessoas estão sentadas, conversando em vozes baixas, e você se senta também, fechando os olhos, apenas existindo neste espaço de calor moderado, sentindo o suor começar a formar na sua pele, pequenas gotas se acumulando e então escorrendo lentamente pelo pescoço, pelas costas, pelas pernas. E então, finalmente, você vai para a sala quente, o caldarium, onde o calor é intenso, quase insuportável, e o vapor é tão denso que você mal consegue ver as outras pessoas na sala, apenas suas formas vagas e indistintas, como fantasmas se movendo através da névoa. E você se senta em um banco de pedra que está tão quente que quase queima. E você fecha os olhos e apenas respira, respirações profundas e lentas, inalando o ar quente e úmido, sentindo seus pulmões se expandirem e contraírem, sentindo seu coração bater no peito, um ritmo constante e tranquilizador. O ópio faz com que o calor pareça vir não apenas de fora, mas também de dentro, como se houvesse um fogo pequeno queimando no centro do seu ser, irradiando para fora, e você perde a noção de onde seu corpo termina e onde o ar quente começa. Há uma dissolução de fronteiras, um amolecimento dos limites, que normalmente definem onde você acaba e onde o resto do mundo começa. E isso é, ao mesmo tempo, um pouco assustador e profundamente relaxante. Você fica ali sentado por tempo indefinido, poderia ser 10 minutos ou 1 hora, e, eventualmente, você sente que precisa sair, que o calor está se tornando demais, mesmo através do filtro do ópio, então você se levanta com dificuldade, sentindo-se tonto e leve, e caminha de volta através do tepidarium e do frigidarium, e então para a sala de massagem, onde há escravos treinados que esfregam óleos perfumados na sua pele e trabalham os músculos tensos com mãos fortes e experientes. Você se deita de bruços em uma mesa de pedra coberta com um pano, e o massagista, um homem grego com mãos grandes e calejadas, começa a trabalhar em suas costas, pressionando profundamente nos músculos ao longo da espinha. E sob o efeito do ópio, cada toque é amplificado, cada pressão cria ondas de sensação que se espalham pelo corpo inteiro. E há momentos de dor quando ele pressiona um ponto particularmente tenso, mas a dor é distante, observável, interessante de uma forma abstrata, não verdadeiramente perturbadora. O óleo que ele usa tem cheiro de lavanda e algo mais, talvez alecrim, e o cheiro preenche seus pulmões e parece preencher sua mente também, e você afunda mais profundamente no relaxamento, seus músculos se transformando em algo líquido, sem resistência, sem tensão, apenas massa passiva sendo moldada pelas mãos do massagista. E há algo profundamente reconfortante em entregar completamente o controle do seu corpo a outra pessoa, em confiar que elas vão cuidar de você, manipulá-lo de forma benéfica, mesmo que você não conheça esse homem, mesmo que ele seja um estranho que você provavelmente nunca verá novamente.
Quando a massagem termina, você se levanta lentamente, sentindo-se mais relaxado do que esteve em dias, semanas talvez. E você se veste novamente e sai das termas para o ar da tarde, que parece frio comparado ao calor interno das salas de banho. E você caminha pelas ruas em uma espécie de transe. Seu corpo limpo e relaxado, sua mente flutuando em algum lugar acima ou ao lado do seu corpo físico. E tudo parece mais bonito do que o usual, as cores mais ricas, os sons mais melódicos, e você se pergunta se isso é porque o ópio está em um pico particular de efeito, ou se é porque você está genuinamente mais relaxado, ou se não há realmente diferença entre essas duas explicações. Você decide não ir trabalhar hoje, porque parece um desperdício destruir esse estado de relaxamento profundo com o trabalho tedioso de copiar documentos. Então você apenas vaga pelas ruas, sem destino, sem propósito, apenas se movendo porque o movimento parece apropriado, porque ficar parado seria entediante de alguma forma, e você passa por mercados e templos e fontes públicas e prédios de apartamentos, e tudo é familiar, mas também novo, como se você estivesse vendo essas coisas pela primeira vez, ou vendo-as pela milésima vez, mas finalmente realmente as vendo, realmente prestando atenção aos detalhes pequenos que normalmente passam despercebidos. Você para em um pequeno jardim público, um espaço raro de verde no meio da cidade de pedra, onde há algumas árvores e arbustos e um caminho de cascalho que serpenteia entre eles. E você se senta em um banco de pedra à sombra de uma árvore e apenas observa as folhas se movendo gentilmente na brisa. Observa os pássaros pulando de galho em galho. Observa as formigas marchando em linha reta pelo chão, carregando pequenos pedaços de comida de volta para seu formigueiro. E sob o efeito do ópio, essas coisas simples se tornam fascinantes, dignas de contemplação prolongada, como se contivessem algum significado profundo que você está à beira de compreender, mas nunca completamente alcança. O sol continua seu movimento através do céu, e as sombras mudam de posição e forma, e você fica ali sentado, apenas existindo, apenas respirando. E há pouquíssimas pessoas neste jardim, apenas ocasionalmente alguém passa. Um escravo correndo um recado, uma mulher velha apoiada em uma bengala, duas crianças perseguindo uma ao outro, suas risadas agudas cortando o ar quieto, e você os observa passar sem julgamento, sem pensamentos particulares, apenas reconhecendo sua existência da mesma forma que reconhece a existência das árvores e dos pássaros e das formigas. Eventualmente a fome começa a se manifestar novamente, aquela sensação oca no estômago, embora o ópio a mantenha como algo distante e não urgente. E você se levanta do banco e sai do jardim, e caminha até um pequeno estabelecimento que vende comida preparada, uma espécie de restaurante simples, onde há panelas grandes de ensopado fervendo sobre fogueiras. E você compra uma tigela de ensopado de lentilhas com pedaços de carne de porco e um pedaço de pão para molhar no caldo, e você se senta em um banquinho na rua para comer. O ensopado está quente e salgado e tem gosto de cominho e alho, e você come devagar, mastigando cada bocado muito mais vezes do que necessário, porque o ópio torna a mastigação mais lenta, mais deliberada, e também porque não há pressa, nunca há pressa, e a comida, embora não particularmente saborosa ou memorável, serve seu propósito de preencher o vazio no estômago, de fornecer energia para continuar existindo, para continuar se movendo através deste dia que é como todos os outros dias. Enquanto você come, você observa o fluxo constante de pessoas na rua, e você começa a categorizar mentalmente em tipos diferentes
Os comerciantes apressados, com suas expressões focadas e determinadas. Os escravos correndo recados com olhares baixos e postura curvada. Os cidadãos ricos caminhando lentamente com suas togas impecáveis e ar de direito. Os soldados marchando em formação com suas armaduras tintindo. As mulheres carregando cestas de compras ou jarros de água. As crianças correndo selvagemente entre os adultos. E cada tipo parece estar seguindo um script invisível, desempenhando um papel predeterminado neste grande drama que é a vida na cidade. E você se pergunta, qual é o seu papel, qual categoria você ocupa, e você conclui que você é talvez a categoria dos invisíveis, dos irrelevantes, dos que existem nas margens sem realmente impactar o fluxo principal da vida. E isso não te incomoda. Na verdade, há liberdade nisso. Você termina de comer e devolve a tigela vazia ao vendedor e continua caminhando. E o sol está mais baixo agora, a luz ficando mais dourada. Aquela hora específica do dia, quando tudo parece pintado com tons quentes e suaves. E as sombras são longas e dramáticas e há uma qualidade melancólica no ar. Uma sensação de que o dia está terminando, que outra rotação da Terra está quase completa, que logo será noite novamente e então será manhã novamente, e o ciclo continuará. Infinito e indiferente, as pequenas vidas individuais sendo vividas dentro dele. Você encontra-se eventualmente de volta ao fórum, embora não tenha conscientemente decidido ir para lá. Seus pés simplesmente te levaram de volta a este lugar familiar, este centro da vida romana, e há menos pessoas agora do que havia durante o dia. Os comerciantes estão começando a empacotar suas mercadorias, os advogados e políticos estão indo embora, e o espaço vasto está ficando mais quieto, mais vazio, mais contemplativo de alguma forma. Você caminha entre as colunas, tocando ocasionalmente o mármore frio e liso com as pontas dos dedos, sentindo a solidez da pedra, a permanência dela, pensando vagamente sobre quantas gerações de romanos passaram por estas mesmas colunas, tocaram este mesmo mármore, e quantas mais passarão depois que você não existir mais, e há algo reconfortante nessa perspectiva, nessa consciência de que você é apenas uma partícula pequena e temporária, em algo muito maior e mais duradouro. Você senta-se nos degraus do templo de Júpiter e observa as últimas luzes do dia desaparecerem gradualmente, o céu mudando de azul para laranja, para rosa, para roxo, para aquele azul profundo e escuro que precede a noite completa. E as primeiras estrelas começam a aparecer, pontos de luz pequenos e distantes, e sob o efeito do ópio, elas parecem mais brilhantes do que o usual, mais próximas de alguma forma, como se você pudesse estender a mão e tocá-las se apenas tentasse. Quando está completamente escuro, você finalmente se levanta e caminha até a taverna, aquele destino inevitável, aquele ponto final de cada dia. E quando você entra, o proprietário te cumprimenta com um aceno de cabeça silencioso. E já está preparando sua taça, e você se senta no seu canto usual e bebe e sente aquela familiar renovação do efeito do ópio, aquele reforço do distanciamento que estava começando a diminuir, e tudo fica bem novamente, tudo fica gerenciável novamente. Tudo fica suportável novamente. A música hoje na taverna, algo raro. Um homem velho com uma lira sentado em um canto, tocando melodias simples e repetitivas, e as notas flutuam através do ar enfumaçado, misturando-se com o cheiro de
vinho e ópio e corpos suados, e você fecha os olhos e apenas escuta. E a música parece entrar não apenas pelos seus ouvidos, mas através da sua pele, através dos seus ossos, ressoando em algum lugar profundo dentro de você, e há um momento, apenas um momento, de algo que poderia ser chamado de beleza pura, de transcendência, de conexão com algo maior. Mas então o momento passa, se dissolve de volta na névoa geral do ópio, e você abre os olhos e está apenas sentado em uma taverna escura e suja, bebendo vinho misturado com drogas, mais um dia chegando ao seu fim previsível. Você bebe mais taças, uma após a outra, e o mundo fica cada vez mais distante, cada vez mais abstrato, até que você está mais na sua própria cabeça do que no mundo externo, mais consciente dos seus próprios pensamentos e sensações do que do ambiente ao redor. E seus pensamentos vagueiam sem direção, pulando de um tópico para outro sem conexão lógica. Memórias fragmentadas do passado misturando-se com observações do presente, misturando-se com vagas especulações sobre o futuro, tudo formando uma corrente de consciência que flui sem obstáculo, sem julgamento, sem tentativa de fazer sentido ou encontrar significado. Você pensa sobre sua família, que está em algum lugar longe de Roma, em uma pequena cidade cujo nome você mal consegue lembrar agora. E você se pergunta se eles ainda pensam em você, se eles se perguntam o que aconteceu com você. Por que você parou de enviar cartas? Por que você desapareceu nesta cidade enorme e anônima, e você sente algo que poderia ser culpa ou vergonha? Mas o ópio mantém essas emoções suaves, manejáveis, não verdadeiramente dolorosas, apenas vagamente desconfortáveis, como uma pedra no sapato, que você nota mas decide ignorar. Você pensa sobre escolhas que fez, caminhos que tomou, decisões que pareciam insignificantes na época, mas que levaram você inevitavelmente a este momento, sentado nesta taverna, dependente desta substância, vivendo esta vida de repetição e distanciamento. E você se pergunta se poderia ter sido diferente, se havia um ponto onde você poderia ter virado em outra direção, tomado outro caminho. Mas essas especulações são inúteis agora, porque o passado é imutável, o presente é inevitável e o futuro é apenas mais do mesmo, mais dias idênticos se estendendo à frente em uma linha interminável. O músico para de tocar e guarda sua lira e sai, e a taverna fica mais quieta, apenas o som ocasional de taças sendo colocadas em mesas, de líquido sendo despejado, de respirações lentas e pesadas, e você fica ali sentado no silêncio crescente, não incomodado por ele, na verdade apreciando-o, porque o silêncio é mais fácil de processar do que o ruído, requer menos esforço, menos energia que você não tem mais neste ponto do dia. Você eventualmente percebe que é muito tarde, mais tarde do que você normalmente fica, porque quando você olha ao redor, há apenas duas outras pessoas na taverna, ambas caídas sobre suas mesas, talvez dormindo, talvez simplesmente tão entorpecidas pelo ópio que não conseguem se mover. E o proprietário está limpando, movendo-se lentamente entre as mesas, recolhendo taças, e ele olha para você com uma expressão que poderia ser preocupação ou simplesmente cansaço, é difícil dizer. Você se força a levantar e suas pernas mal te sustentam, e você precisa se segurar na mesa para não cair, e o proprietário vem até você e te ajuda a ficar de pé, segurando seu braço com uma mão surpreendentemente gentil. E ele diz algo em voz baixa, talvez perguntando se você está bem, se você consegue chegar em casa. Mas as palavras chegam até você distorcidas e indistintas,
como se ele estivesse falando debaixo d'água e você apenas acena com a cabeça, tentando comunicar que está bem, que você consegue, mesmo que não tenha certeza se isso é verdade. Você sai para a noite e o ar frio te atinge como um choque físico. E por um momento você fica parado, respirando profundamente, tentando clarear a cabeça o suficiente para lembrar o caminho de volta para casa. E, eventualmente, a memória muscular assume o controle e seus pés começam a se mover, um passo de cada vez, seguindo um caminho que percorreram centenas de vezes, conhecendo o caminho mesmo quando sua mente não consegue formar uma imagem clara dele. As ruas estão vazias e escuras, com apenas tochas ocasionais ainda queimando, e há sons estranhos vindo de becos escuros, conversas baixas, risadas, às vezes gemidos que poderiam ser de prazer ou dor, e você não investiga, apenas continua caminhando, focando toda a sua concentração limitada na tarefa de colocar um pé na frente do outro, de não cair, de continuar se movendo na direção certa. Você chega à sua ínsula finalmente, depois do que parece ser uma jornada muito mais longa do que realmente é. E você encara as escadas como se fossem uma montanha, uma tarefa impossível. Mas você começa a subir de qualquer forma, segurando no corrimão com as duas mãos, puxando-se para cima, um degrau, depois outro, parando frequentemente para respirar, para deixar a tontura passar, para reunir força para o próximo degrau. E isso continua por tempo indefinido. Subir, parar, respirar, subir novamente, até que finalmente você alcança seu andar e encontra sua porta. Suas mãos estão tremendo tanto que é difícil abrir a porta, mas eventualmente você consegue, e você entra no quarto escuro e familiar. E não se preocupe em acender luz, apenas caminha no escuro até onde sabe que a cama está. E você cai nela mais do que se deita, ainda vestido, ainda com sandálias, muito cansado, muito entorpecido para se preocupar com essas coisas. E você fecha os olhos e o mundo continua girando mesmo com os olhos fechados, girando e girando em círculos lentos e constantes. E você se entrega a isso. Para de resistir, apenas deixa acontecer. E enquanto você afunda no sono, você tem uma consciência vaga e fragmentada de que esta não é uma vida sustentável, de que você está em um caminho que leva inevitavelmente a algum lugar ruim. Mas esse conhecimento é distante e abstrato, desprovido de urgência ou emoção real. E é fácil ignorá-lo, fácil deixá-lo escorregar para fora da consciência, fácil simplesmente continuar afundando na escuridão que está te puxando para baixo, mais fundo ainda, para aquele lugar sem pensamentos, sem preocupações, sem dor, sem consciência, apenas aquele vazio profundo e completo que é ao mesmo tempo assustador e profundamente desejado. E você dorme e sonha, embora o ópio normalmente suprima os sonhos. Desta vez, há fragmentos de imagens, desconectadas e nonsensas, seu antigo lar, rostos que você conheceu há muito tempo, lugares que você visitou, tudo misturado e distorcido, aparecendo e desaparecendo como fumaça, impossível de segurar, impossível de fazer sentido, e então mesmo esses fragmentos desaparecem. E não há nada, apenas escuridão pura e sono profundo. Quando você acorda novamente, a luz entrando pela janela, e você não tem ideia se é amanhã do próximo dia, ou se você dormiu por múltiplos dias, o tempo está completamente confuso, mas isso não importa, porque independente de quanto tempo passou, a rotina é a mesma. Você precisa tomar mais ópio, você precisa se levantar, você precisa continuar existindo de alguma forma. Então você se senta na cama, e sua cabeça dói, e sua boca está seca como areia.
e seu corpo inteiro parece estar reclamando, protestando contra a quantidade de ópio que você consumiu, mas você ignora essas reclamações porque sabe que a solução é apenas mais ópio, uma dose moderada para estabilizar, para voltar àquele equilíbrio precário onde você consegue funcionar. Você pega o pacote do baú e percebe que está ficando leve, que você está chegando ao fim de suas reservas, e isso cria uma pequena pontada de ansiedade, a necessidade de comprar. Mas em breve, a preocupação vaga sobre se você terá moedas suficientes, sobre o que acontecerá se você não tiver. Mas então você coloca a esfera na boca e mastiga e engole. E dentro de alguns minutos, essas preocupações começam a se dissolver, a perder sua urgência, a se tornar problemas para versões futuras de você resolver. Você se levanta e se veste, as mesmas roupas de sempre, agora um pouco mais sujas, um pouco mais desgastadas, e você se lava o rosto com água do jarro e penteia os dedos pelo cabelo e tenta parecer apresentável, embora não tenha certeza por que isso importa, já que ninguém realmente olha para você de qualquer forma. Você é invisível nas ruas de Roma, apenas mais uma figura anônima na multidão infinita. Você desce as escadas mais facilmente hoje, porque a dose de ópio ainda não atingiu pleno efeito, então seus movimentos são mais coordenados, menos trêmulos. E você sai para a rua e o sol está brilhante, muito brilhante, agressivo até, fazendo você apertar os olhos e desejar que tivesse um chapéu ou algo para criar sombra, mas você não tem. Então você apenas aceita o desconforto e começa a caminhar na direção do fórum, onde você sabe que há comerciantes de ópio, onde você pode reforçar suas reservas, garantir que não ficará sem. O caminho é familiar até o ponto de ser tedioso, as mesmas ruas, as mesmas esquinas, os mesmos marcos, e seu corpo percorre o caminho quase automaticamente, enquanto sua mente vagueia, pensando sobre nada em particular, apenas uma corrente de observações vagas sobre o tempo, sobre as pessoas passando, sobre o cheiro de pão sendo assado em algum lugar próximo, sobre o som de crianças brincando, sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Você chega ao fórum e vai diretamente à loja com a tabuleta da papoula. E o proprietário magro com olhos fundos te cumprimenta com um aceno e você indica quanto quer. E ele pesa cuidadosamente em sua pequena balança de bronze, e você paga, contando suas moedas com cuidado, notando com um aperto leve no estômago que não restam muitas, que você vai precisar trabalhar mais, ou trabalhar mais eficientemente, ou encontrar alguma outra forma de conseguir moedas. Mas esses são pensamentos para depois. Depois que o ópio que você acabou de tomar atingir pleno efeito e criar aquele amortecimento que torna possível lidar com problemas práticos. Você sai da loja e vagueia pelo fórum sem propósito específico, apenas observando o movimento constante de pessoas, o comércio de mercadorias e serviços e informações, o fluxo interminável da vida urbana. E você pensa vagamente sobre como Roma é uma máquina gigante que nunca para, sempre produzindo, sempre consumindo, sempre em movimento. E você é apenas uma peça muito pequena e facilmente substituível nessa máquina. E quando você, eventualmente, parar de funcionar, a máquina continuará sem você, sem nem notar sua ausência. Você senta-se nos degraus de mármore de um templo que você não consegue identificar. Todos os templos começaram a aparecer iguais para você depois de tantos meses em Roma. E você observa, apenas observa, sem julgar, sem pensar muito, apenas deixando as imagens e sons entrarem pelos seus sentidos e depois saírem novamente, sem retê-los, sem tentar fazer sentido deles, apenas existindo como uma presença receptiva, mas passiva. O sol se move através do céu,
e as horas passam, e você eventualmente percebe que está com fome novamente. Aquela sensação oca que o ópio suprime, mas não elimina completamente. Então, você compra comida de um vendedor, algo simples, azeitonas e queijo e pão, e você come sentado no mesmo lugar, mastigando lentamente, saboreando não porque a comida é particularmente saborosa, mas porque o ópio amplifica todas as sensações, torna cada textura mais interessante, cada sabor mais distinto, mesmo que não necessariamente mais agradável. A tarde se transforma em noite e você vai para a taverna, como sempre. Vai e bebe suas taças de vinho com ópio, como sempre bebe, e o proprietário está lá, como sempre está, e as outras sombras nos cantos escuros estão lá, como sempre estão, e tudo é exatamente como sempre foi, e como sempre será, uma repetição infinita do mesmo padrão, o mesmo ritual, a mesma dança lenta de entorpecimento e distanciamento. E quando você finalmente volta para casa, subindo as escadas com dificuldade familiar, e se deita na cama, e fecha os olhos, e sente o mundo girar, você pensa, em um dos últimos momentos de clareza antes do sono te levar, que talvez esta seja simplesmente a vida, que talvez não haja nada mais profundo ou significativo do que isto, esta repetição, esta existência moderada pelo ópio, esta jornada lenta através de dias idênticos, e talvez, apenas talvez, isso seja suficiente. Talvez você não precise de mais do que isso. Talvez simplesmente continuar existindo, dia após dia, seja sua própria forma de vitória, seu próprio tipo de sucesso, modesto e discreto, mas real da mesma forma. E com esse pensamento, que é ao mesmo tempo reconfortante e profundamente melancólico, você finalmente se rende completamente ao sono, afundando mais fundo naquela escuridão acolhedora, deixando para trás todos os pensamentos, todas as preocupações, toda a consciência, e simplesmente existindo no vazio puro e completo, que é ao mesmo tempo nada e tudo, o lugar onde você vai todas as noites, o lugar de descanso e esquecimento, onde nada te alcança, nada te incomoda, e você pode finalmente parar de carregar o peso de ser você mesmo, de estar consciente, de existir e simplesmente ser, sem esforço, sem luta, sem nada além dessa paz profunda e completa que é o único presente verdadeiro que o ópio te dá. Esta capacidade de desligar completamente, de desaparecer por algumas horas, de morrer temporariamente e então renascer na manhã seguinte para fazer tudo novamente. E assim você dorme profundamente e sem sonhos, enquanto Roma continua existindo ao seu redor, indiferente ao seu sono, indiferente à sua existência, indiferente a tudo exceto seu próprio movimento perpétuo. E as horas passam lentamente, muito lentamente, e a noite gradualmente dá lugar à luz fraca do amanhecer, que começará outro dia exatamente igual a este.